Abra sua Bíblia comigo em Evangelho de Lucas, capítulo 10. Quero ler o versículo 29, depois vamos até o versículo 37. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Esse texto, eu vou pregar sobre a parábola do bom samaritano, mas preste atenção. Essa é uma mensagem muito pregada, todo mundo já ouviu falar. Mas, humildemente falando aqui, algumas vezes nós pregamos essa mensagem de forma equivocada. A gente acaba não entendendo muito bem quem são os personagens desta parábola quando a gente quer comparar com a nossa vida. Eu já cansei de ouvir mensagens sobre essa parábola com a alusão de que fulano representa cicrano e cicrano representa beltrano, e na verdade a parábola é muito clara. E eu quero de verdade tentar humildemente transmitir um recado de Deus, trazendo clareza sobre o que realmente a parábola do bom samaritano representa para a sua vida. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Que para mim é uma das mensagens mais importantes quando se fala de fazer as pazes com a história. Há pessoas que não têm paz com a sua própria história, são inimigos da sua própria jornada. E essa parábola, ela é incrível para nos entender que eu não preciso ser amargurado, revoltado. Nós vamos compreender isso hoje. Fala para o seu irmão, hoje você vai fazer as pazes com a sua história. Pois bem, vamos lá então. Lucas 10, 29 diz assim: mas ele porém queria justificar-se e perguntou a Jesus. O que ele perguntou? Quem é o meu próximo? E em resposta Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as suas despesas que você tiver a mais. Qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhes disse: vá e faça o mesmo. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Nós estamos aqui porque temos fome, estamos aqui porque precisamos de Ti. O mundo lá fora não importa, os compromissos, a sexta-feira, o final de semana. Eu preciso da Tua voz, eu preciso entender a Tua palavra, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, enquanto eu ouço a Tua palavra, renova-me. Enquanto eu ouço a Tua palavra, vivifica-me. Tira todas as setas inflamadas do inimigo, revigora a minha alma, revigora meu espírito, porque eu vim atrás da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Tudo isso começa quando um perito da lei, um homem estudioso da Sagrada Escritura, chega para Jesus e pergunta para ele: Deus ou Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus devolve essa pergunta do perito da lei, perguntando: o que está escrito na lei? E aí ele diz: olha, está escrito na lei que se eu amar o meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, e de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse: maravilha, é isso aí. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Só que aí esse perito da lei faz uma pergunta para Jesus. Ok, eu vou amar a Deus com toda a minha força, eu vou amar a Deus com toda a minha alma, com toda a minha energia, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa magnífica história do bom samaritano. A história do bom samaritano é para responder à pergunta do perito da lei. A pergunta de quem é o meu próximo. Quem é esse próximo que eu tenho que amar? Essa é
a finalidade da parábola do bom samaritano. E Jesus conta a história de um homem que está saindo de Jerusalém e indo para Jericó. São 23 quilômetros. Ele não está indo de Jericó para Jerusalém, ele está saindo de Jerusalém para Jericó. O que representa Jerusalém? Jerusalém é a capital da fé. Jerusalém é o lugar onde se adora, Jerusalém é o lugar onde se ouve a palavra, Jerusalém é o lugar onde judeus do mundo inteiro se reúnem para buscar a Deus. Ele está saindo de Jerusalém, lugar de culto, e indo para Jericó. Ele desceu para Jericó. São 23 quilômetros entre Jerusalém e Jericó. Se ele está vindo de Jerusalém para Jericó, ele está vindo de um lugar de culto para a casa dele, de um lugar de adoração para a casa dele. Ele está vindo de um lugar de serviço para a casa dele. E eu quero dizer que pessoas que louvam, pessoas que adoram, pessoas que buscam a Deus, também caem na mão de salteadores. Na história que Jesus está contando, esse homem que sai de Jerusalém, ele é pego por ladrões, salteadores. Evangelho não nos blinda de tudo. O reino de Deus não nos blinda de tudo. Não é porque eu estou fazendo um serviço espiritual, que sou um voluntário, que sou um pastor, que sou um servo, que eu estou imune a dores. E na história que Jesus está contando, esse peregrino é pego pelos salteadores e ele tem um encontro devastador. Fala comigo, encontro devastador. Porque os salteadores não só roubam, mas espancam esse peregrino. Eu não sei você, mas tem encontros que eu tive na minha vida que, se eu pudesse voltar no tempo, eu não queria ter mais. Eu posso ser franco com você? Tem pessoas que eu não queria ter conhecido. Tem lugares que eu fui que eu não queria ter ido. Talvez algumas empresas que eu trabalhei, talvez eu deveria ter dito não quando me chamaram. Porque existem encontros que são devastadores mesmo. A gente olha para trás e fala assim: eu não deveria ter atendido aquele celular, eu não deveria ter cruzado naquele dia, naquela rua, eu não deveria ter ido naquela festa de aniversário, porque foi naquele dia que eu encontrei um salteador, que eu encontrei alguém que, numa coisa que parecia ser improvável, eu estou vindo de Jerusalém para Jericó, essa pessoa entrou na minha vida e de repente ela acabou comigo. Eu quero que hoje você entenda, Deus vai derramar uma unção e você vai fazer as pazes com a sua história nessa noite. Eu sei que todos nós aqui tivemos, como esse peregrino que Jesus está contando, um encontro devastador. Todos nós em algum momento tivemos um encontro devastador. Talvez até depois de um culto, talvez depois de um mês de vigília, depois de um mês de jejum. Mas eu quero dizer uma coisa: esse homem apanhou, esse homem foi roubado, mas esse homem não foi morto. Talvez você apanhou, talvez você foi roubado, mas você ainda está vivo. E se você ainda está vivo, ainda há esperança para você. Eu quero dizer que os salteadores fizeram um estrago danado na vida daquele homem. Ele está no chão, quase morto, mas quase morto não é morto. Eu tenho uma boa notícia para você. Se você está tendo condição de ouvir essa pregação, é porque você ainda não morreu. Se você está ouvindo o tom da minha voz, é porque você ainda não morreu. Você pode não estar na tua melhor condição, mas você ainda não morreu. Eu quero declarar que você não é responsável pelas feridas que são abertas no caminho de Jerusalém. Todas as feridas que são abertas, quando causam em você, num serviço entre Jerusalém e Jericó, Deus manda te dizer: tudo que você sofre enquanto você veio me buscar, tudo que você sofre enquanto você está me adorando, tudo que você sofre enquanto você está me servindo, não é problema seu, diz o Senhor, é problema meu. Mas agora tem um homem no chão, um homem está no chão, um encontro devastador. E aí você pode fazer perguntas: por quê? Né? O que leva alguém que está saindo de Jerusalém, indo para Jericó, que não fez mal nenhum para ninguém, está andando no caminho e de repente ele é espancado? Mas Deus manda eu dizer para algumas pessoas aqui: você precisa começar esse ano abrindo mão dos porquês. Comece a abrir mão dos porquês.
Chega de fazer reflexão. Chega de sentar na cadeira e perguntar: por que, Senhor? Por quê? Por que, Senhor? Por que eu estava lá naquele dia? Senhor, por que eu fui? Senhor, por que eu permiti aquilo? Senhor, por que eu não reagi? Senhor, por que eu não falei? Senhor, por que eu não aceitei aquilo? Senhor, Deus manda eu te dizer: abra mão dos porquês. Comece a abrir mão dos porquês. Esses porquês não vão fazer você ser curado. Você não pode continuar com esses porquês. Aquele homem apanhou. A história que Jesus está contando para responder quem é o meu próximo. Aquele homem apanhou, aquele homem está no chão. Roubaram o que é valioso. Porque tem encontros que nos roubam. Tem amizades que nos roubam. Tem amizades e relacionamentos que nos furtam. Encontros que tiram de nós a alegria, a paz. Aquele homem está no chão. É a história que Jesus está contando. Não sou eu que estou inventando, não. Está na sua Bíblia. Um homem que está saindo de Jerusalém foi espancado brutalmente. Um espancamento que tirou o sonho, tirou o plano. Aquele homem está no chão, mas ele não está morto. E é tão interessante porque aqui Jesus está contando uma história. E ele está falando: aquele homem foi roubado, mas não foi só roubado. Fala comigo, ele foi espancado. Porque quando você é roubado, quando você apanha, mas você não é espancado, você ainda consegue sair correndo e pedir ajuda. Você consegue sair correndo e pedir socorro. Você consegue ligar para a polícia. Você consegue pedir socorro. Mas quando você é espancado, além de te roubarem, você não consegue nem gritar por socorro. Você fica estendido no chão. Você não consegue nem pedir ajuda. Esse homem não foi só roubado, ele foi espancado. Foi um encontro devastador. E há inimigos espirituais, malfeitores nesse mundo, que muito mais do que roubar tua alegria, muito mais do que roubar tua paz, muito mais do que roubar teu carro, teu dinheiro, ele quer te espancar. Ele quer privar você da capacidade de reagir, de pedir ajuda, de pedir socorro. É ficar extremamente estendido no chão, passivo, inerte, olhando para o nada, indiferente. Tanto faz como tanto fez. Tanto faz se leva, se não leva, se tocam no meu corpo, se não tocam. Tanto faz, não liga mais para a vestimenta, não liga mais para as emoções, não liga mais para nada, porque está espancado. E eu quero dizer que demônios estão fazendo isso constantemente, espancando a mente, espancando o juízo, espancando a fé, deixando você estático, morto, ferido, sem a capacidade de reagir. E eles ainda espizinham, ainda destroem. Mas profetiza comigo, levanta a tua mão direita, fala comigo: eu posso ter sido espancado, muito espancado, mas eu não estou morto. Eu tenho uma palavra para entregar para você hoje. Durante a sua caminhada vão tentar roubar você, espancar você, ferir você, mas ninguém vai conseguir matar a essência que Deus colocou no seu coração. Lembra que você está vindo de Jerusalém. Lembra que você veio do culto. Lembra que você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Lembra que você se batizou. Lembra que você é eleito de Deus. Jesus está contando uma história. Ele foi espancado e eles se retiraram. E eu digo assim: que bom que eles se retiraram, porque tem gente que nos espanca e fica lá olhando a nossa desgraça ainda. Mas os salteadores espancaram e foram embora. Foram embora. Eles roubaram, tentaram matar, foi embora. Mas aquele homem está estendido no chão, ele não consegue pedir ajuda. Essa é a história que Jesus está contando para o mestre da lei, que pergunta: quem é meu próximo? Olha a história que Jesus está contando. E aí a Bíblia diz que o viajante que foi espancado foi surpreendido. Jesus diz que agora passa perto daquele viajante um sacerdote. Você leu comigo? Põe o versículo 31. Jesus está dizendo: olha, coincidentemente um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou de lado, foi embora. Coincidentemente, aquele homem passou, viu aquele homem espancado no chão sem reação, ele passou e foi embora. Porque tem pessoas que vão nos ver e vão passar pela nossa vida. O sacerdote, Jesus está dizendo, alguém que teria talvez a obrigação de ajudar. Ele tem roupa de sacerdote, ele tem cheiro de sacerdote, ele é um homem que deveria ser bom, ele deveria ser honesto, ele deveria ser gentil, ele deveria ser empático, porque ele é um sacerdote. Mas ele passou direto. Ele passou direto.
Depois ele vai dizer que veio um levita. O sacerdote é aquele que serve dentro do templo. O levita é o servo do sacerdote, é o discípulo do sacerdote, serve na parte de fora do templo. Mas olha o que acontece com o levita. O levita, versículo 32, o levita também passou, viu e passou por outro. Por quê? Porque normalmente você se parece com aquele que você segue. Se o sacerdote é assim, o levita também vai ser assim. Cuidado com as pessoas que você segue, cuidado com as pessoas que você se inspira, cuidado com as pessoas que você admira. Os comportamentos dela vão vir para você. O sacerdote é indiferente, o levita é indiferente. Nós vamos reproduzir comportamentos de pessoas que nós chamamos de mentores e líderes. O levita, ele é o espelho do sacerdote. Jesus está dizendo, duas pessoas que deveriam cuidar do menos favorecido, duas pessoas que deveriam estender a mão, estão passando direto. Estão vendo um homem deitado no chão, estão passando direto. Uma olhadinha, curiosidade, isso é a vida. Lembre-se que Jesus está ensinando para aquele homem quem é o meu próximo. Jesus está contando uma história para responder essa pergunta. Não esqueça disso. E aí passou o sacerdote, passou o levita, e o homem ferido está lá no chão. O homem ferido está estendido lá, roubado, espancado, quase morto. Só que aí vem o versículo 33. A Bíblia diz que agora não é um sacerdote, não é um levita, é um samaritano. Para você entender, o samaritano é inimigo do judeu. O samaritano segue outros deuses. O samaritano é um povo que não se dá bem com os judeus. O próprio Jesus Cristo, quando falava com a mulher samaritana junto ao poço, ele foi muito questionado, porque não era bom samaritanos se unirem a judeus. Eles eram inimigos. Mas aí Jesus conta que o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. O levita e o sacerdote vêm de longe e se afastam. O samaritano, a Bíblia diz que primeiro ele se aproxima para depois ver. Veja, ele chegou onde se encontrava e depois ele viu. O sacerdote vê e se afasta. O levita vê e se afasta. O samaritano se aproxima e depois vê. Um samaritano. Meu Deus, um samaritano. Jesus está contando uma história para dizer quem é o meu próximo. Jesus está contando uma história, eu já vou desvendar o que Deus tem para você aqui. Então de repente um homem que é odiado pelos judeus, um homem que não é ninguém para os judeus, ele simplesmente olha para aquele homem estirado no chão, ele se aproxima, ele vê. Ele não está saindo de Jerusalém com 23 quilômetros, ele está em uma viagem. Aquele homem é um viajante, ele está andando a muitos quilômetros, e ele vai acudir aquele homem que está espancado. Eu pergunto para você, quem teria mais obrigação de ajudar? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Fala comigo. Quem teria a obrigação de ajudar? Eu acho que o sacerdote e o levita. Concorda comigo que quem tem a obrigação de ajudar é maioria? Porque eu tenho dois que têm a obrigação de ajudar contra um que não tem a obrigação de ajudar. E você não se parece muito para a nossa vida quando a maioria que tem a obrigação de nos ajudar não nos ajuda e a minoria ajuda? Jesus está contando uma história, quem é o meu próximo? É como se Jesus falasse, se você der muita importância para aqueles que deveriam dar para você e não dá, você vai se perder. Então eu tenho uma palavra para você hoje aqui. Você não pode ficar chorando por quem olhou para a tua vida e passou por ela. Você não pode ficar sendo dramático e chorar porque quem te viu no chão estendido, espancado, olhou e não teve sensibilidade. Aí você diz, pastor, eu tenho uma vida complicada, eu tenho um passado complicado, porque na minha história muita gente poderia ter me ajudado quando estava espancado, gente que eu devi favor, gente que eu ajudei, gente que é do meu sangue e passou. Jesus está dizendo, ele não é teu próximo não. Você tem que ter uma história ressignificada hoje. Não importa o quanto eles deveriam ter te ajudado,
Se você quer entender quem é teu próximo e o que é amar o reino de Deus, você tem que entender que o sacerdote não importa mais e o levita não importa mais. Não chore por aqueles que te viram no chão e decidiram seguir em frente. Não chore por aqueles que decidiram passar a vida sem parar para acudir você. Não chore por aqueles que simplesmente ignoraram a tua desgraça. Não chore por aqueles e não tente agarrar o pé daqueles que estão frios e indiferentes à tua dor. Se eles decidiram ir, que vão embora. Jesus está contando uma história de alguém que deveria estender a mão e não estendeu, de alguém que deveria curar e não curou, e ele está dizendo: isso é a vida, isso é o ser humano, isso é, e é um sacerdote. Pode acontecer na igreja, pode acontecer no hospital, pode acontecer na praça. Quando viu e não quis fazer nada, não segure. Quando decidiu seguir em frente, não ajudou, não segure. Agora te prepara, porque Deus não vai ficar sem mandar um samaritano para você. Deus não vai deixar você no chão, porque enquanto você ficar se lamentando por aqueles que foram, você não vai perceber aqueles que estão chegando. O sacerdote passou, o levita passou, mas Deus não vai deixar aquele que vem de Jerusalém estendido no chão. Se prepara, que Deus vai mandar gente boa para o teu lado. Se prepara, que aqueles que deveriam te ajudar, fique tranquilo, tem gente chegando com vinho e azeite na botija, tem gente chegando com vinho e azeite na mala, que tem recurso para você. Não é quem você imaginava, não é de onde você esperava, não é do jeito que você pensava, mas tem remédio, tem cura. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: o tempo de ficar estirado no chão acabou. O tempo de ficar estirado no chão acabou. Deus vai sacudir você. Acabou. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Libere hoje. Libere o sacerdote, libere o levita. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Libere em nome de Jesus. Libere da sua boca, libere da sua mente, libere das suas conversas, libere do seu coração. Libere o sacerdote. Tire do cativeiro o ressentimento. Tire de cativeiro, tire. Mas pastor, a minha história é complicada. Eu não quero saber da sua história. Eu quero que você faça as pazes com ela, porque vai acontecer o que Deus permitiu acontecer, e a sua história não acabou ainda. Você não pode achar que a sua história se resume ao sacerdote que foi embora e ao levita que foi embora. Tem samaritano chegando aí, e samaritano vai recompensar tudo que o sacerdote não fez. Tem quem deveria amar e não amou. Deus vai mandar coisas. Pare de fazer cálculos do quanto você perdeu e comece a fazer cálculos do quanto Deus vai honrar e vai abençoar você, o quanto Deus vai ungir você. O sacerdote deveria e não foi, o levita deveria e não foi. Então esqueça. Sabe do que Jesus está falando? Jesus está falando de decepções. Jesus está contando uma história para falar de decepções. E a vida é feita de decepções. Eu sinto em dizer para você: se você for romântico demais, se você acreditar demais em homens, você vai cair do cavalo. Se você for extremamente romântico, meio mexicano em novela, você vai cair do cavalo. Porque tem gente que disse: eu fico, e quando tu tiver espancado ele vai. Não diga que alguém tem obrigação de ficar. Ninguém tem obrigação de ficar. Vai ficar quem Deus mandar. Eu não sei quem foi. Você tem que liberar essa pessoa hoje. Quem abençoa não perde, porque Deus tem memória. A Bíblia diz que aquele samaritano vê aquele homem no chão, ele abre a mochila. Aquele homem não pediu ajuda, ele está espancado. Gente espancada não pede ajuda. Mas aquele homem vê, porque quem Deus mandar para cuidar de você, não vai querer te entrevistar, vai querer cuidar de você. Aquele homem abre a mochila. A Bíblia diz que ele tem vinho e azeite. Fala comigo: vinho e azeite. Vinho para azeite para limpar, vinho para amenizar a dor. Ele abre a mochila, ele tira o vinho e o azeite. Coloca para mim o versículo 33.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou e se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade. Ele põe o 34. E se aproximou e enfaixou as feridas, e depois de derramar o quê? Vinho e azeite, vinho e óleo. Ele não é enfermeiro, ele faz o que ele pode. Ele enfaixou, ele atua as feridas, ele fez os primeiros socorros, ele deu uma ajuda especializada. Ele falou: tem que fazer alguma coisa. Veja, aquele vinho e aquele azeite era dele. A Bíblia diz que ele é um viajante, e todo viajante leva na mala vinho e azeite. Vinho, por quê? Porque ele vai usar nele. Mas quem Deus mandar para ajudar você, vai tirar o que é dele para servir você. É assim que Deus faz. Ele não tem dor no coração, ele começa a tratar. O azeite era usado para limpar e o vinho para aliviar. E aqueles eram os primeiros socorros. Ele dá aquilo que ele tem. Aí o sacerdote passou, o levita passou, mas o samaritano ficou. E aquele samaritano tem um animal. Ele tem um jumentinho. Ele pega aquele homem espancado, coloca em cima do jumentinho e leva aquele homem espancado para um hotel. Um hotel, paga a despesa do hotel. Ele é um viajante, ele fala o seguinte: ó, eu preciso continuar a minha viagem, estou deixando 2 denários aqui. Mas é o seguinte, se ele quiser comer alguma coisa à noite, se ele quiser pegar aí uma Coca-Cola no frigobar, se ele quiser comer uma batata frita, se ele quiser uma porção de camarão, vai dando tudo o que ele quiser. Quando eu voltar eu termino de pagar. Eu termino de pagar. A conta dele é minha. Ele pode consumir o frigobar inteiro se ele quiser. Se ele quiser pedir parmegiana à noite, ele pode pedir, está tudo bem. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Agora nós chegamos onde eu queria. Agora nós chegamos onde eu queria. Jesus contou toda essa história para responder uma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus está contando essa história para o doutor da lei. Quem é o meu próximo? Eu quero ler de novo o 36 e o 37. Fica comigo aqui. Qual destes você acha? Ele está perguntando para o mestre da lei: qual desses você acha que é o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem é o homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele camarada que está saindo de Jerusalém, indo para Jericó, 23 quilômetros. Os salteadores arrebentam ele, espancam ele, roubam ele. Ele está no chão. A história dele acabou de ter um dos capítulos mais tristes. A história dele acabou de ter um dos capítulos mais devastadores. Ele está no chão. Aí o mestre da lei fala, ele não tem coragem de falar samaritano, ele fala assim, ó: o próximo é aquele que teve misericórdia dele. Eu já vi pessoas pregando que o bom samaritano representa Jesus. Não, o bom samaritano não representa Jesus. Porque quando Jesus explica para o perito da lei e pergunta o que leva você para o céu, o perito fala: ame ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e o teu próximo. Eu pergunto para você: Jesus é o meu Deus ou é o meu próximo? Jesus é o meu Deus. Ele não é meu próximo. Jesus faz parte da primeira parte do mandamento: ame o teu Deus acima de todas as coisas. Jesus não é o meu próximo, Jesus é o meu Deus. E a pergunta que Jesus está respondendo não é quem é o meu Deus. A pergunta que Jesus está respondendo nessa parábola é quem é o meu próximo. Então o que Jesus está dizendo? Que o meu próximo, a pessoa que eu tenho que amar, honrar em primeiro lugar, não é aquele que desgraçou minha vida, não é aquele que passou por mim quando eu estava espancado no chão e não olhou na minha cara. Que na maioria das vezes são as pessoas que nós mais lembramos, são as pessoas que mais ocupam as nossas redes sociais, são as pessoas que mais ocupam os nossos pensamentos, são as pessoas que mais ocupam a nossa fala, são as pessoas que, se um dia nós formos escrever uma biografia, é delas que nós vamos falar, do quanto elas foram injustas, do quanto elas não nos amaram. E Jesus está dizendo: não é eles que você tem que pensar primeiro, porque se tem gente que ao longo da tua vida foi indiferente, se tem gente que ao longo da tua vida não te amou, eu também coloquei bons samaritanos ao longo da tua vida, que colocaram vinho e óleo nas suas feridas, mas você não lembra, porque você se tornou ingrato,
desgraçado. O teu próximo não é aquele que te desprezou. O teu próximo é aquele que parou, abriu a mochila, tirou azeite e tirou vinho. Então hoje você vai fazer as pazes com a sua história. Você que costuma abrir a boca e dizer que ninguém nunca te amou, que você é um desgraçado, que você foi um abandonado, porque papai me odiou, mamãe me odiou, titio me odiou, porque eu passei por igreja A, B, C e fui incompreendido. Você está dando muito palanque para sacerdote e levita. E cadê os samaritanos que passaram pela tua vida? E cadê as pessoas que no dia mau estenderam vinho e azeite? Você não pode ignorar tudo que Deus fez para cuidar de você. Então lave a sua boca quando você diz que a sua história é maldita. Lave a sua boca. Teve espancamento? Sim. Teve indiferença? Sim. Mas o sinal de que eu não sou um desgraçado é que eu estou nessa quinta-feira sentado nessa igreja com o corpo curado, tem azeite e tem vinho. Eu não vou amaldiçoar a minha história. Grita bem alto: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Como é que eu vou amar o meu inimigo se eu não consigo amar primeiro aquele que cuidou de mim? Nós vivemos uma geração ingrata, uma geração que não sabe reconhecer pessoas verdadeiras, uma geração que se irrita com gente que está fazendo bem para a gente, uma geração que fica judiando do bom samaritano e xingando o bom samaritano porque o levita e o sacerdote foram embora. Você ofende sua mãe que está ao seu lado, você ofende seu pai que está ao seu lado, você xinga a sua igreja, que é o lugar onde você se alimenta, e de quinta e domingo você zomba do bom samaritano porque está desequilibrado, porque o sacerdote e o levita passaram em frente. Você tem que lembrar que Deus deixou gente com alimento para cuidar de você. E a pergunta que Jesus faz para aquele mestre da lei é: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que livrou você da mão do salteador. Todos nós aqui temos pessoas boas ao nosso lado, todos nós aqui temos pessoas que nos ajudaram, e você precisa começar a lavar essa boquinha e parar de falar de sacerdote e levita e começar a amar aqueles que estão do seu lado, que são bênção para você. Você tem gente de Deus ao seu lado, sim. Aí, sabe o que Jesus disse? Quem é o seu próximo? O seu próximo é quem cuidou de você. Seu próximo é quem colocou azeite e vinho na tua ferida. Seu próximo é quem parou sem você pedir nada e te ajudou. Esse é o seu próximo. Essa é a sua história. A sua história não é a história daqueles que te abandonaram. A sua história é a história daqueles que cuidaram de você. Não importa se quem cuidou de você não é do seu sangue. Não importa se quem cuidou de você não é aquele que mais deveria ter cuidado. Não importa se aquele que estendeu a mão para você é até um desconhecido. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus colocou bons samaritanos para cuidar de você na jornada. Talvez são pessoas que você diz: eu tenho até vergonha delas, porque os judeus tinham vergonha dos samaritanos. Porque nós acostumamos a nos orgulhar de gente que tem posse, dinheiro. E muitas vezes o bom samaritano é alguém tão humilde, tão simples, tão pequeno. Não menospreze as pequenas sementes que Deus coloca ao teu lado. Não julgue as pessoas pela aparência. Tem muita gente que só tem carinha de frágil, mas é um leão na mão de Jeová. Tem muita gente que tem R$1 na carteira, mas tem uma unção de prosperidade que você não faz ideia. Tem muita gente que está andando com bilhete único contado, mas aonde põe a mão prospera. Não julgue. O judeu olha para o sacerdote e bate palma. O judeu olha para o levita e bate palma. O judeu olha para o samaritano e fecha a cara. Mas é o samaritano que tem azeite, tem vinho e tem cavalo. O sacerdote não tem azeite, não tem vinho, não tem cavalo. O levita não tem vinho, não tem azeite, não tem cavalo. Cuidado com aqueles que você julga. Aí sabe o que Jesus fala para o mestre da lei, para nós orarmos? Ame o teu próximo, é aquele que cuidou de você. Então você vai levantar daqui e você vai fazer por todo mundo o que ele fez por você. Ame o teu próximo como a si mesmo. E aí, olha que lindo. Aí você fala para mim: Pastor Diego,
Quem é o meu próximo? Eu vou te dizer. E talvez na sua cabeça vai passar algumas imagens aí. O teu próximo é aquele que te viu ferido e se aproximou de você quando ninguém se aproximou. O seu próximo é quem parou a sua própria viagem, o seu próprio plano, para se importar com você. O seu próximo é aquele que tirou o que tinha na bolsa dele mesmo para servir você, mesmo que faltasse para ele, ele não se importou. O seu próximo é aquele que colocou você num animal e levou você para um lugar de conforto. Esse é o seu próximo. Então a sua história não é aquele que foi. A sua história é aquele que colocou você numa hospedaria e cuidou de você. Coloca para mim o texto aqui, o último que lemos. Aquele que teve mais misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus disse o quê? Se o meu próximo é o levita, se o meu próximo é o sacerdote, o que eu vou ser? Indiferente, amargo. Agora, se o meu próximo for o bom samaritano, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo. Eu vou encher a minha bolsa de azeite, encher a minha bolsa de vinho. Eu vou andar com um animal de carga. Então eu não vou ser um traumatizado, eu não vou ser um mal amado, eu não vou ser um rancoroso, eu não vou ser um indiferente. Eu vou ser alguém que eu tenho paz com a minha história. Jesus me encontrou. Eu vou entregar para os outros não o que o sacerdote e o levita me entregaram. Eu vou entregar para os outros o que o meu Deus me entregou: azeite, vinho e paz e hospedaria. Joga essa revolta fora hoje, em nome do Senhor Jesus. Aceite aqueles que não fizeram nada por você. Aceite os lugares que Deus permitiu você passar a sua infância. Aceite a forma que teve a sua família. Talvez a sua casa foi desajustada, talvez o casamento dos seus pais foi uma tragédia, talvez você viveu num ambiente inóspito, mas você não é isso. E por quê? Porque um bom samaritano cuidou de você. E a resposta é que você está sentado me ouvindo aqui hoje. Faça as pazes com a sua história, porque se você não fizer as pazes com a sua história, você não vai curar ninguém, você não vai ajudar ninguém, você não vai sarar ninguém. Você vai ser uma porcaria para todo mundo, uma pessoa que não tem nada, não carrega nada. Mas se Deus está mandando eu pregar essa palavra, é porque ainda há esperança. Volte a amar. Pastor Diego, quando eu não tiver força, o que você vai fazer? Lembre dos bons samaritanos que passaram pela sua vida. Quando chegar alguém perto de você e fala assim: ninguém presta, ninguém ama, a vida não vale a pena, o que essa pessoa quer? Essa pessoa quer que você tenha a mesma amargura que ela tem. Ela quer que você desacredite de tudo. Ela quer que você seja um zero. Ela quer que você sente na poltrona de casa e diga: eu não acredito mais em nada. O tempo vai parar. Agora escute aqui. Você pode deitar numa cama, a vida não vai parar por sua causa. Você pode dizer que quer morrer, as pessoas não vão parar por sua causa. Ninguém vai parar, seu pai não vai parar, ninguém vai parar. Só você vai perder. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer: pare de brigar com a sua história e faça as pazes com ela. Faça as pazes com ela. Você pode até ter sido espancado, mas você não está mais espancado. Deus levantou você. Graciosamente Deus levantou você. Eu sinto o azeite curando as minhas feridas. Eu sinto o vinho me dando alívio hoje. Eu sinto Deus me levando, me tirando do chão, me colocando numa hospedaria. E eu sinto Deus dizendo: Deus, não era bem essa pessoa que eu queria. Eu pensava que iria me amar, mas que bom. Talvez o seu bom samaritano é até um amigo aqui da igreja. Talvez o seu bom samaritano é um voluntário. É alguém que você fala: nunca imaginei na minha vida que essa pessoa poderia ser um bom samaritano. Mas essa é a sua história. Essa é a sua história. Essa é a sua história. Você vai dormir essa noite. Você vai acordar feliz. Você vai acordar graciosamente, dizendo: Senhor, eu não tenho nenhum medo da minha história. Eu não tenho nojo da minha história. Eu não tenho vergonha da minha história. Eu tenho uma história linda. Eu fui espancado, mas o Senhor usou pessoas, o Senhor usou a tua igreja, o Senhor usou o evangelho. Eu me levantei
libertei, eu não tenho vergonha. Coloca a mão na sua cabeça. Todos os traumas caem por terra hoje, todas as fobias, todas as vergonhas, todos os fantasmas, toda a opressão, tudo aquilo que tenta escravizar você, toda a raiva, toda a ira, toda a indignação. Meu irmão, para de segurar quem foi, libera hoje, libera hoje. Coloca a mão na cabeça e fala: eu estou liberando eu estou liberando o sacerdote, eu estou liberando os levitas, eu estou liberando, a Deus está me curando hoje. Fecha os olhos, abaixa as suas mãos. Agradeça a Deus pela vida que você tem, agradeça. Agradeça a Deus, comece a agradecer agora. Agradeça agora, agradeça por você estar vivo, agradeça por você estar aqui, agradeça por você não ter morrido, agradeça porque Deus cuida de você, agradeça porque o vinho e o óleo está descendo sobre a sua vida hoje, agradeça porque há um animal aqui que vai ser usado de carga para levar você para um lugar de descanso. Agradeça porque você vai escrever uma história de redenção e não de morte. Agradeça porque Deus vai pegar toda essa bagunça que fizeram com você e reverter num testemunho, e Ele está dizendo: esse é o teu próximo. O teu próximo não é quem te matou, o teu próximo é quem cuidou de você. O teu próximo não é quem te abandonou, o teu próximo é quem ficou. E você vai fazer como o teu próximo. Você não vai ser agente de mal, você vai ser agente de bem. Você não vai ser agente de ódio, você vai ser agente de amor. Você não vai ser agente de guerra, você vai ser agente de paz. Você não vai ser agente de trauma, você vai ser agente de cura. Você não vai ser agente de desmaio, você vai ser agente de estrutura. Eu estou com você, acorde. Eu declaro que o Espírito Santo está entrando na sua vida agora. Eu declaro que tudo aquilo que foi feito para parar você está caindo agora. Eu declaro que tudo aquilo que foi feito para traumatizar você está caindo agora. Vai dando glória em nome de Jesus, vai dando glória. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está operando você. Enquanto eu estou dando glória aqui, o Espírito Santo está arrancando tudo aquilo que tem feito você ficar cego, tudo aquilo que tem feito você ficar cego. Você está doente, você está cansado, você está falando bobagem, você está pensando errado, você está tendo deduções erradas. O diabo está jogando com você, mas maior do que o jogo do diabo é o poder do Evangelho. Maior do que o jogo do diabo é a pregação do Evangelho. Jesus está dizendo: eu sou um bom samaritano e eu mandei pessoas para estar ao seu lado. Eu cuido de você, eu levantei pessoas para cuidar. Você é lavado, remido, sarado, curado. Vai dando glória em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Vai se levantando dando glória, vai se levantando dando glória, vai ficando de pé dando glória. Glória, não olhe para ninguém, feche os seus olhos. Eu declaro que Deus vai tocar em você agora. Eu declaro uma unção fresca descendo sobre a tua vida agora. Óleo fresco, vinho novo, óleo fresco, vinho novo, óleo fresco. Óleo fresco, vinho novo. Agora você imagina, fecha o olho, aquele homem acordando na hospedaria. Finalmente ele consegue recuperar a fala, mas ele está de banho tomado. Ele tem curativos, ele tem comida, ele tem um teto, e ele tem crédito. Ele pode pedir o que ele quiser, que ele tem crédito. Alguns vão dizer: depois do que você viveu, você está em débito, você deve. Deus está dizendo: eu vou colocar crédito. Pode viver, que eu vou pagar o preço da tua vida. Pode voltar a consumir paz, alegria. Pode voltar a sonhar. Pode abrir essa boca cheia de dente e pedir uma família, pedir filhos, pedir alegria, pedir prosperidade. E todo mundo vai dizer: mas ele não tem dinheiro. Ele não tem mesmo, mas aquele que levantou ele do chão pagou a conta. Arabaxatarabacai. Deus está te dando crédito nessa noite. Ele está dizendo: só se você for muito besta para ficar com a boca fechada, só se você for muito tonto para ficar chorando ainda, só se você for muito bobinho para ficar se lamentando porque foi embora. Eu te tirei do chão, eu paguei sua conta, eu te dei banho, eu limpei suas feridas, eu coloquei vinho em você, eu paguei sua conta, eu preparei tudo, e eu voltarei ainda para pagar aquilo que você fizer adiante. Então, meu filho, vai viver. Então, minha filha, vai produzir. Então, meu filho, levanta, vai viver, porque eu estou com você, diz o Senhor.
Fecha o olho. Não olhe para ninguém agora, só mais um pouquinho. Fecha o olho. Você que está em casa, fecha o olho. Deus está mandando uma unção de amor para a tua vida hoje. Chega, 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 chega. Chega dessas histórias complicadas. Chega dessa historinha que explica tudo e não resolve nada. Faça as pazes com ela. Faça as pazes. As pazes é Deus me levantou. As pazes é Deus me limpou. As pazes é eu tenho uma vida nova. Vai dando glória em nome de Jesus e fecha os olhos. E enquanto você vai dando glória, o Espírito Santo vai começar a colocar revelação em você. Deus vai começar a mostrar teu futuro. Enquanto você vai dando glória, Deus vai começar a limpar tuas lágrimas. Enquanto você está dando glória, eu sinto uma unção tão forte de amor aqui. Oh meu Deus do céu, Deus está tirando você desse espancamento. Meu Deus do céu, eu sinto pessoas aqui que vão conseguir fazer em poucos dias, poucos meses o que falaram, eu vou matá-lo. Você vai fazer aquilo que pensaram que você não era capaz de fazer. Deus vai restaurar a tua sorte. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no coração, olhe para mim. Quando você odeia a sua história, você bate no seu filho porque teu pai te bateu. Você grita com o outro porque gritaram com você. Você é ruim com seus empregados porque quando você era funcionário, teu patrão era ruim com você. Você é um professor horrível com seus alunos porque o seu professor pegava no seu pé. Você maltrata a sua esposa porque sua namorada ou seu namorado antigo maltratava você. E aí você diz: porque aquele filho da mãe daquele sacerdote, porque aquele desgraçado daquele levita me deixou aqui. Todo mundo vai pagar o preço. Mas Jesus diz: quem é o teu próximo? Não é o levita, não é o sacerdote. Teu próximo é quem te estendeu a mão. E você vai fazer para o outro aquilo que aquele que te estendeu a mão fez por você. Então escuta isso aqui, põe a mão no seu coração. Quem foi embora não te deve nada. E nem você deve nada para ele. Você vai reproduzir a cura e não a doença. Fala comigo: eu vou reproduzir a cura e não a doença. Então você vai reproduzir amor na vida dos seus filhos. Você vai reproduzir amor na vida dos seus funcionários. Você vai entregar aquilo que Cristo te entregou e não o que o diabo te tirou. Feche os seus olhos e repita: em nome de Jesus, eu recebo a cura na minha vida. Eu faço as pazes com a minha história. Porque o meu próximo não é quem me abandonou. O meu próximo é quem cuidou de mim. E eu sei, Deus pôs gente para cuidar de mim. E é isso que eu vou entregar a todo mundo. Os cuidados que eu recebi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.